No final de 2012 e durante o período papal de Bento XVI, uma série de documentos que envolviam o Vaticano em situações de corrupção vieram à luz, entre as quais estavam a chantagem a bispos homossexuais, relatórios sobre cardeais maçons e cartas dirigidas a alguns bispos, em que eles eram comprometidos em casos envolvendo menores, entre muitas outras coisas. O roubo desses documentos tão comprometedores para a Igreja Católica foi atribuído ao ex-mordomo pessoal do Papa Bento, o italiano Paolo Gabriel. Ele era responsável por servir a comida e até mesmo prová-la primeiro para garantir que não estivesse estragada, ou, na pior das hipóteses, contivesse algum tipo de veneno. Ele também era responsável por acordá-lo pela manhã, ajudá-lo a se vestir e organizar suas coisas em caso de viagem, bem como acompanhá-lo para onde quer que fosse. Era, por assim dizer, sua sombra. Pelos seus serviços, Paulo cobrava uma quantia de 1.800 euros por mês e morava em uma elegante casa que era paga pelo Vaticano. Mas, como mencionei anteriormente, no ano de 2012, um grande escândalo foi revelado para a Igreja Católica. E sim, mais um, pela divulgação de alguns documentos de alta privacidade e que estavam celosamente cuidados. Este evento ficou conhecido como o Escândalo de Batilix. Foi em março de 2012 quando, em um programa de televisão chamado Os Intocáveis, o jornalista Gianluigi Nuzzi trouxe à luz duas cartas que foram enviadas pelo Monsenhor Carlos Maria Viganò, nas quais ele denunciava a corrupção e a má gestão da administração do Vaticano. Não se sabe se esta carta seria uma crítica interna, ou seja, que fosse enviada para ser lida exclusivamente por membros do Vaticano, ou que fosse uma denúncia pública. O que se sabe é que Viganò já havia tido uma disputa anterior com o cardeal Tarciso Bertone, que era a mão direita do Papa, e por este motivo havia sido enviado para longe de Roma. Após a exposição pública dessas cartas, Nuzzi publicou um livro chamado As Cartas Secretas do Vaticano Bento XVI, no qual fala sobre todas as informações que haviam sido vazadas. Entre estas estava a confissão do secretário e fundador da congregação mexicana Legionários de Cristo, Marcial Maciel, que havia sido acusado de se aproveitar dos mais pequenos e ter até 2 esposas e filhos, que, a propósito, este vídeo já pode ser encontrado no meu canal do YouTube ou no Facebook. Havia algumas cartas de bispos para o Papa, compartilhando informações enviadas pelo Vaticano Bento XVI, onde ele se comprometia como encobridores de casos de abusadores de menores em suas congregações. Revelava da mesma forma as finanças pessoais do Papa, as grandes quantidades de dinheiro que eram destinadas a propriedades, entre outros gastos desnecessários. Também se falava de como o Comitê de Finanças e Gestão do Vaticano havia perdido, entre aspas, uma quantidade de 2,5 milhões de dólares. E entre as demais coisas que foram vazadas, estavam várias cartas que eram dirigidas ao Papa, nas quais eram solicitadas audiências privadas que traziam anexados cheques de mais de 10 mil euros, como doações, novamente te digo, entre aspas, para que fossem colocados no início da lista de pessoas que esperavam uma audiência privada com o pontífice. Mas entre as coisas que mais impactavam estava um relatório que narrava com riqueza de detalhes a existência de um grupo de membros do Vaticano que eram homossexuais, os quais podiam ir a um recinto que ficava em uma vila nos arredores de Roma, onde podiam ter todo tipo de diversão ao gosto dos participantes. O que dá muito o que pensar, já que principalmente a Igreja Católica, por muitos anos, rejeitou a ideia de homossexualidade. Mas esta situação está duplamente errada, porque, segundo a Igreja, os padres e demais graus religiosos são celibatários, ou seja, que não podem ter nenhum tipo de relação carnal. Para não dizer a palavra nem amorosa, o que o Vaticano mais queria era saber quem havia sido a pessoa que vazou todas essas informações. A única coisa de que podiam ter certeza era que se tratava de alguém que estava dentro do círculo mais íntimo do Papa Bento, pois havia documentos que estavam guardados no quarto do Papa, e esse é um lugar ao qual muito poucos tinham acesso. Essa pessoa se apossou dos documentos, leu-os cuidadosamente para selecionar quais serviam para o seu objetivo, os fotocopiou
e os devolveu ao seu lugar para que ninguém percebesse sua façanha até que a bomba explodisse, e depois os entregou à imprensa. Portanto, o Monsenhor Gunswain realizou uma reunião com os servidores mais íntimos do Papa para perguntar sobre a situação, e todos negaram estar envolvidos no escândalo, incluindo Paolo. No entanto, todos suspeitavam de uma pessoa em particular, e esta, pois, era a Igreja Católica. Por isso, o Monsenhor disse a ele que teriam que suspendê-lo por precaução, ao que Paolo reagiu indignado, dizendo que certamente só queriam usá-lo como bode expiatório. Mas apesar de todas as suspeitas, Gianluigi Nuzzi sempre negou que Paolo tenha sido o infiltrado. Após a suspensão do mordomo em março de 2012, o Papa Bento nomeou 3 cardeais como responsáveis pela investigação para descobrir quem havia sido o culpado, e à frente estava o cardeal espanhol Julián Gerrans, que naquela época era o superior do Opus Dei. Esta é uma instituição que pertence à Igreja Católica, cuja missão é ajudar os fiéis a viverem de acordo com a fé no dia a dia. A ideia é que qualquer pessoa possa seguir o caminho da santificação, e não apenas os religiosos. No dia 24 de maio do mesmo ano, as autoridades revistaram a casa de Paolo, onde estavam sua esposa e filhos, e após algumas horas de busca minuciosa, encontraram 82 caixas contendo documentos, alguns originais e outros cópias, 2 discos rígidos com informações confidenciais, um cheque de 100 mil euros em nome de Joseph Ratzinger, assinado pela Universidade Católica de Múrcia, e pepitas de ouro que eram apresentadas como doações ao Papa, e uma primeira edição muito valiosa da Epopeia Latina, a Eneida, narrada por Virgílio do ano de 1581. Após essa descoberta, Paolo Gabriel foi preso, e uma vez descoberto confessou tudo, alegando ser um infiltrado do Espírito Santo, e que tudo o que fez foi para o bem do Papa Bento, para ajudá-lo na luta contra o mal que estava se apoderando da Igreja Católica. Disse também que pensou que revelar esses segredos obscuros ajudaria a tomada do caminho correto. Paulo declarou durante seu julgamento que, ao ter muitas oportunidades para conversar com o Papa, percebeu que muitas das informações que passavam pelo Vaticano eram ocultadas dele. Ele disse que estava convencido de que Bento era manipulado por seus assessores, e os mais próximos a ele, e que se aproveitavam de seu poder para que ele tomasse decisões que não eram corretas. Ele também falou que em todo esse assunto sempre esteve sozinho, e que não recebeu ajuda de ninguém, mas que talvez algumas conversas que teve com 2 cardeais e com uma colaboradora do Papa chamada Ingrid Stampa, além da situação em que ele via a vida no Vaticano, que lhe parecia uma situação insuportável. O que ele reconheceu foi que se sentia muito culpado por ter traído a confiança de Bento XVI, quem ele diz que sempre foi muito bom para ele, e que o tratou como se fosse um maldito filho de sua mãe, e que pensava que Bento tomaria medidas sérias como expulsar da igreja os encobridores de abusos, e obviamente aqueles que os cometiam, e demais pessoal corrupto. Enquanto isso, Piero Antônio Bonet, o juiz do Tribunal de Estado do Vaticano, disse que existiam provas suficientes para que o mordomo fosse preso por até 8 anos pela posse ilegal de documentos pertencentes ao chefe de Estado. Então, finalmente, no dia 13 de agosto, o juiz da Câmara dos Deputados foi formalmente acusado de roubo agravado, e no dia 29 de setembro, começou o curto julgamento contra Paolo, no qual, novamente, ele aceitava todas as acusações. Mas além disso, Paolo também fez outras declarações. Ele reclamou da polícia do Vaticano. Disse que a cela em que o colocaram era muito pequena, onde até lutava para se mover, e que os 15 dias que permaneceu lá, o tempo todo deixaram a luz acesa, e que não conseguiu descansar bem. Após essas declarações, as autoridades comentaram que fizeram isso para evitar que ele se machucasse. Também foi esclarecido que a situação se complicou quando tiveram que prender Paolo, porque o Vaticano não tem prisões, já que o crime não é muito comum neste lugar, exceto os que eles cometem, quero dizer, alguns roubos de carteiras que são principalmente realizados por turistas. Durante o julgamento, foram realizados alguns estudos psicológicos em Paolo, e chegou-se à conclusão de que ele sofria de uma personalidade frágil, com tendência à paranoia,
além de um delírio de perseguição que derivava de uma grande insegurança pessoal. Uma vez terminado o julgamento, o veredicto foi fácil de tomar. Paolo foi declarado culpado de todas as acusações e condenado a 3 anos de prisão, que depois foram reduzidos, graças aos seus advogados, para 18 meses de prisão e, no dia 26 de agosto, recebeu a visita do Papa para lhe conceder o perdão por suas ações, com a única condição de que mostrasse sinais reais de arrependimento e se desculpasse com o Papa e todas as pessoas que trabalhavam no Vaticano pelo grande problema que lhes causou. Por isso, no dia 22 de dezembro de 2012, Paolo recebeu o indulto papal. No dia 28 de fevereiro de 2013, ocorreu um acontecimento que marcou a Igreja Católica. Joseph Ratzinger, ou melhor conhecido como Bento XVI, renunciou ao seu cargo como Papa. Segundo seus mais próximos, ele não havia renunciado por causa das informações vazadas nem pelo escândalo. Segundo eles, a razão da renúncia era algo muito maior. Disseram que algo tão pequeno como um simples escândalo nunca teria conseguido derrubar o Papa. Não sei o quão verdadeiro é isso. Mas, por outro lado, se passaram os 18 meses que Paolo tinha que ficar na prisão e ele começou no Bambino Jesus, que é o hospital pediátrico mais importante de Roma. Muitos meios de comunicação o procuraram para que este personagem declarasse como se sentia em relação à sua liberdade e, obviamente, para obter mais informações. Mas ele nunca mais falou publicamente sobre o caso, nem voltou a aparecer alguma imagem dele em nenhum meio. Nada se soube dele até dezembro de 2020, quando ele perdeu a vida. Por fim, Ratzinger afirmou que as razões de sua renúncia foram que suas capacidades físicas e sua saúde estavam em declínio, bem como suas capacidades mentais. Obviamente, ainda se acredita que todo o escândalo é em grande parte a verdadeira razão pela qual ele renunciou. Mas no final, como sempre te digo nesse tipo de casos, depende da crença de cada um, e então, sim, depende de cada um o que quer acreditar. Se curtiu o vídeo, siga-me nas redes sociais e sugira temas de seu interesse. Envie-me um e-mail para email@mistério.com, uma MX ou interaja comigo nas redes sociais.